Localizado no Planalto de Gizé, na periferia da atual cidade do Cairo, no Egito, a necrópole de Gizé agrupa um conjunto de monumentos funerários do Antigo Egito que remontam principalmente à quarta dinastia do Reino Antigo. O complexo destaca-se pela presença de 3 grandes pirâmides, a maior delas construída para o faraó Xufu, também conhecido como Kelps, a segunda para Chafre, Kefren, e a terceira para Mincaure, Miquerinos. A construção desse complexo se deu em função das crenças egípcias relativas à morte e ao além-túmulo. Cada pirâmide fazia parte de um conjunto funerário, que incluía a própria pirâmide-túmulo, templos mortuários, uma via de acesso, a causevai, e cemitérios anexos aos reinados dos respectivos faraós. A pirâmide de Xufu, a chamada Grande Pirâmide de Gizé, é a mais emblemática. Originalmente tinha cerca de 146,6 metros de altura, sendo durante milênios a estrutura mais alta já construída pela humanidade. Quanto aos materiais e métodos construtivos, embora muitos detalhes ainda sejam debatidos, sabe-se que foram utilizadas pedras de calcário locais, blocos de granito importados de Aswan e revestimentos de calcário branco de Tura. Estima-se que cerca de 2,3 milhões de blocos foram empregados na pirâmide de Xufu, totalizando aproximadamente 6 milhões de toneladas. As técnicas envolviam corte, transporte e elevação de blocos maciços, provavelmente por rampas ou sistemas de alavancas, embora não haja consenso científico sobre o processo exato. O significado simbólico dessas pirâmides estava diretamente relacionado ao poder real e à crença na vida após a morte. O faraó assassinava seu vínculo terreno, mas esperava assegurar a própria imortalidade, e as pirâmides eram projetadas para abrigar o corpo, preservar a alma, e facilitar a ascensão ao céu. No caso da Grande Pirâmide, seu interior contém diversas câmaras, entre as quais a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e uma galeria ascendente, elementos que fazem parte da complexa arquitetura funerária. Em termos arqueológicos e históricos, a necrópole de Gizé tem sido alvo de escavações, pesquisas de conservação e estudos de orientação astronômica. O Planalto de Gizé também integra o sítio patrimonial da Unesco Mênfis e sua necrópole, campos de pirâmides de Gizé Dashur. Os alinhamentos precisos das pirâmides, bem como o seu posicionamento em relação aos 4 pontos cardeais e a paisagem circundante, indicam um sofisticado planejamento geométrico e astronômico. É importante ainda mencionar que, ao longo dos séculos, as pirâmides sofreram com a remoção de grande parte do seu revestimento externo polido, com erosão e, em muitos casos, com saques e reutilização de blocos para construções posteriores. Por exemplo, a altura atual da Grande Pirâmide é de cerca de 138,5 metros devido à perda desse revestimento externo. Os Jardins Suspensos da Babilônia constituem uma das 7 maravilhas do mundo antigo, atribuídos à antiga cidade da Babilônia, situada nas proximidades da atual Hilla, no Iraque. Segundo a tradição, foram erguidos pelo rei Nabucodonosor II, que reinou aproximadamente entre 605 e 562 a.C., para agradar a sua esposa Média, Amitis de Média, que sentiria saudades das colinas verdes de sua terra natal. A descrição clássica aponta para terraços elevados sobre colunas ou abóbadas, revestidos de solo rico e povoados por árvores, arbustos e vinhas, configurando uma espécie de montanha verde artificial num ambiente muito árido. Sob o ponto de vista histórico-arqueológico, porém, a existência dos jardins suspensos permanece envolta em mistério. De fato, ao contrário de outras maravilhas antigas, não foram encontrados vestígios arqueológicos conclusivos no sítio de Babilônia que permitam afirmar com segurança a construção descrita nas fontes helenísticas. As fontes clássicas, como Diodoro Sículo, Estrabão, registram a obra, mas foram compiladas muitos séculos após o seu suposto auge, e possivelmente baseadas em relatos de viajantes ou escritores de segunda mão. A descrição tradicional situa a estrutura no Planalto de Babilônia, junto ao Palácio Real, com terraços ascendentes em degraus, cada nível suportando vegetação abundante. O solo seria colocado sobre uma base de tijolos de barro ou pedra, impermeabilizado com betume ou chumbo, para conter a umidade e evitar infiltrações, enquanto uma engenhosa técnica de irrigação elevaria as águas do rio Eufrates até os níveis superiores, possivelmente através de bombas de corrente ou parafusos de elevador de água, antecessores do que viria a ser conhecido como o parafuso de Arquimedes. No que diz respeito à função simbólica e social, os jardins representavam a evidência do poder real e da capacidade de dominar tanto a natureza como a tecnologia. Eram uma apresentação de luxo e exotismo em meio à paisagem desértica da Mesopotâmia, um sinal visível de que o rei podia criar verdadeiros oásis elevados. Além disso, ao atender ao desejo de uma rainha que sentia saudade de paisagens verdes, o projeto reforçava o ideal de hospitalidade e de conquista da natureza como atributo régio.
Em termos de cronologia e atribuição, a datação tradicional refere-se ao século VI a.C., correspondente ao reinado de Nabucodonosor II, mas algumas interpretações modernas avançam que os jardins, ou pelo menos o que inspirou a lenda, possam ter sido realizados num contexto assírio anterior, sob o rei Senaqueribe, que reinou entre 704 e 681 a.C., na cidade de Nínive, sugerindo que os relatos posteriores confundiram local e monarca. Ainda que essa hipótese ainda não seja unânime, ela ajuda a explicar a ausência de documentação babilônica direta sobre os jardins em Babilônia. Quanto à localização física e ao estado atual, as escavações realizadas no sítio de Babilônia desde o fim do século XIX, notadamente conduzidas por Robert Coldevey entre 1899 e 1917, encontraram arcos e fundações impressionantes na ala norte do Palácio do Rei, mas nenhum indício inequívoco de terraços ajardinados elevados conforme descrito nas fontes clássicas. Esse silêncio arqueológico alimenta a discussão entre os jardins eram reais, mas desapareceram, e os jardins são mais lenda do que realidade. O Templo de Ártemis em Éfeso, também conhecido como Artemision, foi um grandioso santuário dedicado à deusa Ártemis, equivalente à Diana romana, situado junto à antiga cidade de Éfeso, na costa ocidental da atual Turquia. A edificação original remonta ao século VI a.C., tendo sido financiada em parte pelo rei Creso da Lídia e construída sob a direção dos arquitetos Cersífron e seu filho Metagenes. Aquele templo notável tinha dimensões muito superiores às de templos gregos típicos, com cerca de 115 metros de comprimento por 55 metros de largura, ou segundo outras fontes 129,5 metros por 68,6 metros, e 127 colunas com aproximadamente 18 metros de altura, tornando-se uma das estruturas mais monumentais da antiguidade. A escolha do local refletia a importância de Éfeso como porto e centro cultural, e a deusa exercia grande influência local, com cultos que incorporavam elementos anatolianos e junílicos. O Templo de Ártemis em Éfeso, também conhecido como Artemision, foi um grandioso santuário dedicado à deusa Ártemis, equivalente à Diana romana, situado junto à antiga cidade de Éfeso, na costa ocidental da atual Turquia. A edificação original remonta ao século VI a.C., tendo sido financiada em parte pelo rei Creso da Lídia e construída sob a direção dos arquitetos Cersífron e seu filho Metagenes. Aquele templo notável tinha dimensões muito superiores às de templos gregos típicos, com cerca de 115 metros de comprimento por 55 metros de largura, ou segundo outras fontes 129,5 metros por 68,6 metros, e 127 colunas com aproximadamente 18 metros de altura, tornando-se uma das estruturas mais monumentais da antiguidade. A escolha do local refletia a importância de Éfeso como porto e centro cultural, e a deusa exercia grande influência local, com cultos que incorporavam elementos anatolianos e junílicos. A função do templo era múltipla, servia como centro religioso para o culto de Ártemis, como polo de peregrinação e exibição de riqueza, e como símbolo de poder e identidade da cidade de Éfeso. Sua arquitetura e ornamentos, relevos esculpidos nas colunas, esculturas de deusa com traços orientais, e o grandioso pórtico peristilo, evidenciavam tanto a devoção à divindade quanto o prestígio da comunidade. A engenharia do local também era sofisticada. O templo foi erguido sobre terreno pantanoso junto ao mar, exigindo fundações diferenciadas, como camadas de carvão e cinza para garantir estabilidade, conforme descrito por Plínio e confirmado por escavações. Ao longo dos séculos, o templo passou por múltiplas reconstruções. Ele foi destruído por fogo em 356 a.C., em que se atribui o crime a um homem que buscava que seu nome fosse imortalizado. Devido a isso, as autoridades de Éfeso tentaram ocultar o nome do criminoso, mas atualmente seu nome é conhecido. Como forma de demonstrar respeito ao templo de Ártemis, eu não irei pronunciar o seu nome, pois ao fazer isso eu estaria lhe dando o reconhecimento que ele tanto buscava. Esse evento coincide tradicionalmente com o nascimento de Alexandre o Grande. Após esse incêndio, a comunidade reconstruiu o templo, que manteve sua fama como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com o declínio do mundo pagão e o avanço do cristianismo, o templo sofreu novamente destruição, saqueado pelos godos em cerca de 262 d.C. e finalizado seu colapso por volta do ano 401 d.C., quando manifestações cristãs ou legais fecharam o culto pagão no local. Hoje restam apenas as fundações e uma coluna isolada que se ergue no antigo santuário, lembrança silenciosa da glória perdida. A estátua de Zeus em Olímpia foi uma escultura monumental da antiguidade situada no Santuário de Olímpia, na região do Peloponeso Ocidental, Grécia. Foi esculpida por Fidias por volta de meados do século V a.C., e erguida no interior do Templo de Zeus em Olímpia.
A obra tornou-se célebre por sua altura estimada em cerca de 12 metros ou mais, por seu material nobre, ouro e marfim sobre estrutura de madeira, e por ser considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No que respeita à descrição e aos materiais, o corpo nu do deus era feito de placas de marfim, enquanto suas vestes e outros detalhes eram cobertos por lâminas de ouro fixadas sobre um núcleo de madeira. Em sua mão direita ele segurava uma pequena figura da deusa Vitória, Nike, também de marfim e ouro, enquanto na mão esquerda empunhava um cetro sobre o qual estava um águia, símbolo de seu poder. O trono no qual se assentava era ricamente decorado com ébano, ouro, marfim e pedras preciosas, e encimava uma base de mármore negro. A finalidade da estátua era múltipla, servia como representação máxima de Zeus, o supremo dos deuses no panteão grego, no santuário olímpico, e proporcionava aos visitantes e competidores dos jogos uma experiência de reverência visual e religiosa. O santuário de Olímpia era palco dos Jogos Olímpicos antigos, que tinham origem rituais em homenagem a Zeus, o que reforçava o valor simbólico da estátua. A escala gigantesca da obra também era parte de seu impacto. Segundo relatos, se Zeus levantasse ia romper o teto do templo. Quanto ao contexto histórico, a estátua foi erguida aproximadamente entre 435 a.C. e 430 a.C., período em que Fidas e sua oficina trabalharam no local. A obra e o templo que a abrigava se tornaram famosos no mundo grego e além, atraindo peregrinos e apreciadores de arte. Com o passar dos séculos, entretanto, o templo sofreu danos, e a estátua deixou de existir. Relatos apontam para destruição ou desaparecimento entre os séculos IV e VI depois de Cristo. Do ponto de vista arqueológico, as escavações no sítio de Olímpia revelaram a oficina de Fidas com ferramentas para trabalhar ouro e marfim, moldes e inscrições que confirmam a construção da estátua naquele local. Apesar disso, não restam fragmentos da escultura original, toda nossa compreensão dela baseia-se em descrições literárias, moedas que a representam e reconstruções modernas. O mausoléu de Halicarnasso foi um imponente túmulo monumental erguido entre aproximadamente 353 e 351 a.C. na antiga cidade de Halicarnasso, atual Bodrum, na Turquia, para o sátrapa persa da Cária, Mausolo, e sua irmã esposa Artemísia II. A obra foi projetada pelos arquitetos gregos Sátiros e Pitios de Priene, e contou com o contributo de 4 grandes escultores da antiguidade, Leuchares, Brexis, Scopas e Timoteus, cada um responsável por uma face do mausoléu. Situado no centro da cidade de Halicarnasso, dentro de um recinto monumental junto ao Ágora, o mausoléu combinava elementos arquitetônicos gregos, lícios e persas, o que refletia a posição do reino da Cária como uma zona de contato entre mundos culturais diversos. A estrutura principal assentava sobre um grande pódio retangular, envolto por uma colunata jônica de 36 colunas, o pteron, sobre a qual se erguia um telhado piramidal em cerca de 24 degraus que culminava numa estátua de quadriga, carro puxado por 4 cavalos, com Mausolo e Artemísia ao alto. Em termos de dimensões, autores antigos como Plínio o Velho indicam uma circunferência de cerca de 140 metros e altura aproximada de 45 metros. No que concerne aos materiais e à decoração, o mausoléu foi construído em mármore, origem anatólica e da região do Egeu, e talhado com uma grande abundância de esculturas livres e relevos decorativos. Estima-se que mais de 400 esculturas adornassem o monumento entre figuras de deuses, leões, cavalos, amazonomaques e cenas ritualmente simbólicas. A combinação de arquitetura monumental, escultura exuberante e localização urbana singular tornou uma das mais impressionantes realizações funerárias da antiguidade, o que levou o poeta Antípatro de Sidon a incluí-lo entre as 7 maravilhas do mundo antigo. A função do mausoléu era múltipla, além de servir como túmulo para Mausolo e Artemísia, configurava-se como símbolo de poder, de prestígio dinástico, de legitimação régia e como testemunho da grandeza da cidade e do reino da Cária. A escolha de erguer o túmulo num local tão central reforçava o caráter visível e público da memória do governante. Quanto ao destino desse monumento extraordinário, ele permaneceu em pé e em uso por muitos séculos, sobrevivendo até praticamente a Idade Média, embora fosse gradualmente danificado por abalos sísmicos e pela reutilização das suas pedras em construções posteriores. Por exemplo, as muralhas do Castelo dos Cavaleiros de São João em Bodrum utilizaram blocos do mausoléu. No século XV, o monumento estava já em ruínas, e os fragmentos esculpidos que sobreviveram foram dispersos ou levados para museus, como o British Museum em Londres. O Farol de Alexandria, também conhecido como Faros de Alexandria, foi uma das mais impressionantes obras de arquitetura e engenharia da antiguidade, erguido no século III a.C. na ilha de Faros, em frente à cidade de Alexandria, no Egito. A sua construção foi comissionada pela dinastia ptolemaica para guiar os navios ao porto da cidade,
marcando assim uma interseção entre função prática, símbolo de poder e maravilha arquitetônica. Sob o reinado de Ptolomeu I Sóter e seu filho Ptolomeu II Filadelfo, o farol foi construído aproximadamente entre 300 a.C. e 280 a.C., possivelmente tendo como arquiteto Sostrato de Cnido ou ao menos filiação à sua oficina, sendo finalizado sob Ptolomeu II. A estrutura assentava sobre a ilha de Faros, ligada ao continente por um istmo chamado heptastádio, o que permitia que o farol orientasse os navios que chegavam à Baía de Alexandria. Em termos de forma e materiais, o farol era monumental. Segundo descrições antigas e estudos modernos, ele possuía 3 seções escalonadas, uma base quadrada, uma parte octogonal no meio e um topo cilíndrico, e estimativas sugerem que a altura possa ter variado entre cerca de 100 metros até mesmo 140 metros ou mais, o que o tornava um dos edifícios mais altos do mundo naquele tempo. A construção usou grandes blocos de pedra, principalmente calcário branco, e foi concebida para resistir ao mar, à erosão e aos movimentos sísmicos, embora estes acabassem por contribuir para sua ruína. O farol desempenhava uma função essencial de navegação e segurança marítima. No topo do edifício era mantido um fogo, provavelmente alimentado por óleo ou outro combustível, que, de acordo com as fontes, podia ser visível a grandes distâncias à noite. Durante o dia, a elevada estrutura servia como ponto de referência para os navios que se aproximavam do porto de Alexandria. Além disso, o farol era também um símbolo visível de poder da cidade e da dinastia ptolemaica, projetando-se sobre o horizonte do mar como demonstração de domínio e de engenharia. Ao longo dos séculos, o farol resistiu por muitos anos, mas sofreu graves danos causados por abalos sísmicos, sobretudo entre os séculos X e XIV. Registros indicam que terremotos em 956 d.C. e outro em 1303 d.C. contribuíram para o seu colapso progressivo. Depois de deixar de funcionar como farol, ruínas da estrutura permaneceram no local e partes dos blocos foram reutilizadas para construções posteriores, inclusive o forte de Kite Bay edificado no século XV no local. Do ponto de vista arqueológico, somente vestígios subaquáticos foram identificados no porto oriental de Alexandria, onde blocos caídos e fragmentos de estátuas associadas à estrutura original foram recuperados em campanhas de mergulho a partir dos anos 1990 em diante. Esses achados ajudam a reconstruir digitalmente a aparência e o impacto do farol no passado. O Colosso de Rhodes foi uma estátua monumental da antiguidade que representava o deus do sol Hélio situada na antiga cidade de Rhodes, na ilha grega de mesmo nome, e construída para celebrar a vitória dos habitantes da cidade sobre o cerco de Demétrio e Poliorcetes no início do século III a.C. A obra foi concebida pelo escultor Chares de Lindos aproximadamente entre 292 a.C. e 280 a.C., e dedicou-se ao deus Hélio como símbolo de libertação e orgulho cívico dos rhodianos. Em termos de dimensão, o colosso atingia cerca de 70 cúbitos, ou aproximadamente 32 metros de altura, o que o tornava uma das maiores estátuas do mundo antigo ao tempo de sua construção. A construção combinou técnicas inovadoras para a época. O núcleo da estátua era constituído de armação de ferro com terra-cimento ou recheio de pedra, sobre a qual placas de bronze eram fixadas, processo que permitiu alcançar aquela escala monumental. Localizada junto ao porto da cidade de Rhodes, o monumento tinha também função simbólica e urbana. Além de homenagear Hélio, representava a recuperação da liberdade da cidade e sua prosperidade marítima. A tradição popular representava-o com as pernas abertas sobre a entrada do porto, embora estudos modernos descartem essa postura como fisicamente inviável. Quanto ao seu destino, o colosso ficou de pé apenas cerca de 54 anos até ser derrubado por um forte terremoto por volta de 226 a.C., que atingiu a ilha de Rhodes. Após a queda, os restos permaneceram no local por muitos séculos, sem reconstrução substancial, até que invadidores possivelmente os desmantelaram ou os usaram como sucata metálica. A ausência de vestígios arqueológicos concludentes e o fato de o monumento ter desaparecido tão cedo contribuem para que ele hoje seja conhecido principalmente por meio de descrições literárias, representações numismáticas e reconstruções modernas. Muito obrigada por assistirem o vídeo até o final. Deixem o like, inscrevam-se no canal e compartilhem com quem vocês conhecem. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar o canal, considere fazer uma contribuição de qualquer valor através da chave Pix ou do QR Code que estão aparecendo na tela. O link da chave Pix também está na descrição e no comentário fixado. Todo o valor será investido na produção de futuros vídeos do canal. Até a próxima!